Olá, peritos! Meu nome é Genor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é: o juiz decide desistir da prova, quer dizer, o juiz aceita o pedido de desistência da prova pericial por parte das partes, né, dos sujeitos processuais, e sentencia conforme as provas que já estão nos autos, tá? Então, vamos explicar um pouco melhor sobre esse acontecimento, se isso pode, se isso não pode, como isso se deu e tudo nesse vídeo, ok? Mas antes, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe nas redes sociais, clica no sininho, comenta a cidade de onde você está falando, tá? De onde você está assistindo esse vídeo. E entra lá no nosso grupo de WhatsApp, Telegram para discutir com a gente. Você quer falar comigo, quer falar com outros mais de 100 peritos cadastrados lá no nosso grupo de WhatsApp? Entra lá no seu navegador e digita assim, ó, fala.host/grupos, fala.host/grupos. Aí vai aparecer para você uma telinha, você clica no WhatsApp do Perícia, tem outros grupos lá, tá? Então, você clica no WhatsApp da perícia, vai ser redirecionado diretamente para o nosso grupo, tá? E aí lá você vai poder conversar com a gente, tá? Bom, pessoal, então voltando aqui ao tema, o juiz aceitou a desistência da perícia, né? Quem pediu perícia, geralmente são as partes que pedem perícia, tá? O autor ou o réu, o Ministério Público, ou se não o advogado representante lá esqueci o nome daquela outra entidade. Bom, quem pede são as partes. Então aí o juiz ele procura o perito mais próximo, né, o perito mais assertivo para aquele objeto da perícia, e depois nomeia para a elaboração de um laudo pericial, né? Porém, nem sempre o juiz encontra. Por exemplo, quando a perícia é gratuita, as partes não têm a condição de acertar com o perito um valor condizente que elas possam pagar, ou que a proposta seja muito acima do valor do objeto pericial, ou o valor da lide, né? Ou a parte autora, ela recebeu o benefício da justiça gratuita e a ré não, mas o juiz não inverteu o ônus, acaba que é difícil você encontrar ou de acertar ou de se estabelecer um perito, né? Então, da ausência de um perito, ou da dificuldade de se estabelecer um perito, pode ser que dessa exaustão a parte que pediu perícia desista da prova pericial e peça para que o juiz julgue conforme as provas que já estão nos autos, tá? O que são as provas que estão nos autos? São os documentos apresentados pelas partes. A petição inicial apresenta lá os seus dizeres, né, a sua causa de pedir, e apresenta junto ali os documentos que eles querem produzir, que eles produzem inicialmente. Depois vem a contestação, que a ré apresenta a sua alegação, e também os documentos que ela pretende produzir, que ela produziu, na verdade. Porque o que pretende produzir é solicitado ao juiz, né, na fase ali de produção de provas, né, depois do saneamento. Então, você pede a perícia. Tá, então estamos ali tentando, não achamos perito, não deu certo, o perito passou um orçamento muito alto, chamou outro perito também, um orçamento muito alto, está fora, não está condizente. Excelência, desisto da prova, pode julgar conforme os documentos dos autos. O juiz vai analisar quem pediu, né? Porque se um só desistir, não serve. A outra parte também tem que desistir. Se ela pediu perícia, a outra parte tem que desistir, né? Então, assim, todos decidiram não ter perícia. Vamos julgar conforme os documentos que tem nos autos. Aí o juiz analisa, realmente tem uma quantidade considerável nos autos de documentos, e nesse momento, lembra, quem
apresentou a maioria das provas, geralmente é o autor, né? O réu ele pode apresentar as provas se ele realmente for o ônus probatório. Então aí acaba que quem tem melhor prova aí, tá confiando na sua própria prova. Eles estão confiando nas suas próprias provas aí, no caso. Eles não estão confiando no perito, estão confiando na prova. Então, e na capacidade do juiz de julgar aquelas provas, porque nem sempre as provas estão juridicamente entendíveis, entendeu? Humanamente entendíveis. Às vezes está muito técnico a questão. Será que o juiz vai conseguir interpretar aquilo? Então é isso aí. O juiz ele vai analisar, tem provas, tá, eu vou sentenciar conforme essas provas. E aí, pessoal, isso pode? Pessoal, pode sim. Pode sim. Se o juiz decidiu, geralmente o juiz tem razão jurídica, né? Ele sabe, ele é o interpretador da lei, ele é o julgador ali. Se isso não pudesse, uma das partes, ou ambas, iria contestar. É o que o juiz autorizou. Então, mas é muita confiança na sua própria prova, né? Quando o juiz... Porque assim, e aí o juiz julga. Imagina se ele julga errado, interpretando tecnicamente errado. O que vai acontecer? Vai ter uma apelação, vai para a segunda instância. E aí lá na segunda instância pode reverter essa questão da perícia? Ainda pode, pessoal. Na segunda instância ainda pode voltar pedindo para complementar a perícia. E aí o que acontece? O perito pode ser chamado novamente, tenta se estabelecer um novo perito. Isso não der, pode até que dê extinção, né? Às vezes a segunda instância, ela como que se diz, ela reverte a sentença do juiz de primeira instância, quer dizer, anula a sentença, que eles afirmem que não tem a quantidade necessária de provas, e extingue o efeito, quer dizer, extingue o processo, e aí ninguém ganha, ninguém perde. Fica mais ou menos assim. Então, assim, desistir da prova pericial é muito complicado, pessoal. Pode ser que a justiça não seja feita, porque o juiz ele vai analisar juridicamente e não tecnicamente na área competente, né? Porque às vezes não é da área judicial. Se pediu perícia é porque não cabe ao juiz, né? Então, alguém interpretou isso. Se o juiz aceitou, ele também entendeu isso. Da desistência, eles estão meio que assumindo a responsabilidade. Nós vamos fazer então uma análise jurídica e não uma análise técnica, né? Então, assim, isso pode acontecer sim, tá? E quem trouxe esse caso aqui pra gente foi o Rafael, aconteceu com ele, nosso colega, meu primo, Zaparoli, o Rafael Zaparoli, trouxe pra gente lá no grupo do WhatsApp. A gente discutiu um pouco sobre aquilo e eu quis transformar isso num vídeo, tá? Pode acontecer sim, acontece, e se acontecer não tem o que você fazer, né? Aceitar e seguir para as outras perícias, né? Bom, pessoal, o que você acha disso? Já aconteceu com você? O que você faria nessa situação? Você acha certo o juiz julgar sem que tenha uma prova? Eu não, eu acho que deveria ficar tentando, vai tentando a perícia ali. Vai tentando até extinguir, porque precisa de uma análise técnica, né? Lógico que eu vou puxar minha sardinha, né? Não acho certo o juiz julgar sem a competência dele, sem a competência julgadora. Ele tem a competência julgadora e não a competência técnica de análise de áreas que não são afim dele. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, clica no sininho e entra lá no WhatsApp do fala.host/grupos, tá? Até mais, tchau, tchau!